E para começar a semana, hoje, aula 31, Conhecimentos Gerais, o ponto 5, Administração Pública Federal, especialmente o tópico 5.1 do seu edital, que são princípios constitucionais e normas que regem a administração pública. Eu sei que muita gente que já é do direito, já está cansado de saber sobre isso, mas muita gente que vai prestar essa prova não é do direito. Então eu resolvi trazer aqui para que todos tenham o mesmo conhecimento e as mesmas oportunidades para então avançarmos mais no direito administrativo. Administração Pública Federal. O que é que o seu edital exige? Conceito, princípios constitucionais e normas. A Administração Pública Federal compreende o conjunto de órgãos, entidades e agentes que atuam em nome da União para executar as políticas públicas, para prestar serviços à sociedade e gerir bens e recursos do Estado. E para garantir que essa atuação seja justa, eficiente e democrática, ela é regida por uma série de princípios constitucionais e normas específicas. Passamos então para princípios constitucionais explícitos. Estão no artigo 37, caput da nossa Constituição de 88. O artigo 37 da Constituição estabelece 5 princípios basilares que regem a administração pública, sendo considerados o LIMP, famoso LIMP, da gestão pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E vamos ver cada um deles hoje. Legalidade, qual é o conceito? A administração pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O agente público tem a sua atuação estritamente vinculada à lei. Qualquer ato administrativo que não tenha previsão legal é considerado inválido. Exemplo: um servidor não pode criar uma nova taxa ou um novo benefício sem que haja uma lei específica que o autorize a fazê-lo. E a impessoalidade? Qual é o conceito? A administração deve atuar de forma objetiva e desinteressada, sem buscar beneficiar ou prejudicar pessoas específicas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Os atos são da instituição, não do agente. São da prefeitura, não do prefeito. E visa garantir a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Um exemplo: um edital de um concurso público. Ele deve ser imparcial, sem favorecer ou desfavorecer candidatos. E a promoção de servidores também deve seguir critérios objetivos. E a moralidade? Qual é o conceito? É a conduta do agente público que não deve apenas ser legal, mas ela também deve ser ética, honesta, proba e leal às instituições. É um padrão de boa-fé e retidão que vai além da mera observância da lei, exigindo que o ato administrativo seja praticado de forma moralmente aceitável. Exemplo disso: um servidor ele não deve usar o carro oficial para fins particulares, mesmo que não haja uma proibição explícita no regulamento, porque isso seria uma conduta imoral. E o princípio da publicidade? Os atos da administração pública devem ser transparentes e acessíveis ao público. A regra é a divulgação e o conhecimento geral dos atos, dos contratos e informações do governo, salvo exceções previstas também em lei para proteger a intimidade, a segurança nacional, etc. Outros casos também, mas é exceção aqui. Exemplo: a publicação de licitações, de contratos, de nomeações e leis no Diário Oficial.
e a manutenção de portais da transparência. E o último princípio desses constitucionais, no artigo 37, a eficiência. A administração deve buscar o melhor resultado possível com o menor custo e no menor tempo, otimizando o uso dos recursos públicos. Trata-se aqui da busca pela produtividade, qualidade e presteza na prestação dos serviços públicos. Foi incluído na Constituição pela emenda número 19 de 1998. E um exemplo da eficiência, a digitalização, por exemplo, de serviços para reduzir o tempo de espera do cidadão, o custo operacional ou a implementação de indicadores de desempenho para monitorar a qualidade de um programa. Vimos os princípios constitucionais explícitos. E quais são os princípios constitucionais implícitos que temos? Veja, além dos expressos, a doutrina e a jurisprudência reconhecem outros princípios que, embora não estejam explicitamente no caput do artigo 37, decorrem logicamente do sistema jurídico e são essenciais para a atuação da administração pública. O primeiro deles é a razoabilidade e a proporcionalidade. Os atos administrativos devem ser adequados aos fins que se propõem, necessários e proporcionais aos meios empregados. Outro princípio, segurança jurídica. Protege a confiança dos administrados na estabilidade das normas e das decisões administradas. Mais um para você. Supremacia do interesse público. O interesse da coletividade prevalece sobre o interesse particular. Temos ainda a autotutela. A administração pode ela mesma rever os seus próprios atos, anulá-los se eles forem ilegais, revogá-los se forem inconvenientes ou inoportunos, sem necessidade de recorrer ao judiciário, salvo no controle de legalidade. E mais um princípio, contraditório e ampla defesa. Garante aos administrados o direito de serem ouvidos e de apresentarem sua defesa em processos administrativos. E por último, motivação. A necessidade de indicar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão administrativa. Com isso, chegamos nas normas que regem a administração pública. Após princípios explícitos e implícitos, vamos ver a legislação específica, porque além dos princípios, a administração pública federal é regida por um vasto arcabouço normativo. A Constituição, como vocês sabem, é a lei máxima, estabelecendo a estrutura, competências, direitos e deveres dos entes federados e da administração pública. Mas ainda temos leis ordinárias e complementares. A primeira lei importante para você. E eu vou passar também os artigos dessa lei aqui que mais são cobrados pela FGV. A Lei 8.112 de 1990, que é a Lei do Regime Jurídico Único, RJU, regula o regime jurídico dos servidores públicos federais, os direitos, os deveres, as proibições, as formas de provimento, vacância, processo disciplinar, tudo. Então, os artigos mais cobrados da Lei 8.112 são aqueles que tratam do regime disciplinar e de responsabilidades dos servidores, como as punições, suspensão, demissão, etc., além de direitos e deveres, provimentos, nomeação, posse, exercício, também é cobrado, vacância de cargo público já caiu muito, os tópicos relacionados aos primeiros artigos, do 1º até o 39º, sobre direitos e vantagens também, como licenças, e do meio da lei,
como o processo administrativo disciplinar, que são muito frequentemente cobrados. Então, você vai ler, vejam aqui, anotem quais artigos você vai pegar nessa legislação, anotar e ler a lei seca. Dos artigos 1º ao 39, porque esses se referem ao provimento e vacância dos cargos, que são temas centrais para o servidor público. Ainda, os artigos 116 ao 142, porque aqui se trata de deveres e proibições, de responsabilidades e penalidades, que também é muito cobrado em prova. Artigo 151, que aborda as fases do processo administrativo disciplinar, a instauração, inquérito e julgamento. E o 186, que estabelece as condições para a aposentadoria por invalidez. Por que ele está aqui? Porque ele é muito cobrado. Ainda temos outras legislações importantes para este tópico específico. A Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, que regulamenta como a administração deve comprar bens e serviços e contratar obras, visando a isonomia e a busca da proposta mais vantajosa. Outra lei importante para a administração pública, a Lei 9.784 de 1999, Lei do Processo Administrativo Federal, que estabelece as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, garantindo direitos e deveres dos administrados e da própria administração. Mais uma para você consultar. Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Ela dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos e terceiros também, que praticam atos de improbidade administrativa, que atentam contra a legalidade, contra a moralidade, honestidade e lealdade às nossas instituições. Mais duas só, tá, gente? Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que regula o direito do cidadão de acessar informações públicas. E, por último, a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados, a nossa LGPD, aplica-se então ao tratamento dos dados pessoais, inclusive pelo poder público, reforçando a privacidade e a segurança das informações. Além disso, temos mais? Temos, mas eu quis trazer as principais para essa aula. Além disso, temos decretos, portarias, instruções normativas, os atos normativos de menor hierarquia que detalham a aplicação das leis e organizam o funcionamento interno da administração. Esses princípios e normas buscam assegurar que a administração pública atue não apenas dentro da legalidade, mas também com ética e eficiência, transparência, servindo verdadeiramente ao interesse da sociedade. A sua compreensão é essencial para qualquer servidor, pois baliza toda a sua conduta profissional. E eu procurei ministrar essa aula, trazer os princípios, os principais artigos que tenham maior chance de aparecer na sua prova, porque estamos na reta final do concurso. Temos alguns dias apenas até a sua prova, então, repito, anotem os artigos, peguem a legislação e os revisem. Se não anotou, volte essa aula e anote as dicas sobre as quais os artigos você precisa revisar agora. Essa já é a aula número 31 de 40 aulas que eu vou ministrar até a sua prova. Portanto, fiquem bem. Agora não é hora de parar de estudar, ao contrário, dobre a carga de estudo e até a nossa próxima aula.